Ela é uma grande amiga nossa, uma grande amiga da casa, uma grande amiga de Pinhalzinho, tem uma história muito bonita, tem uma história muito interessante e muitos daqueles que aqui estão nos ouvindo foram alunos da professora Iris Froza. Professora Iris, que tirou um tempinho de vir aqui nos visitar, falar um pouco com a gente, contar um pouco o que está fazendo, né? Depois da vida em sala de aula, depois da vida atuando no serviço público e na formação de muitas pessoas, e muitos jovens, e muitos adolescentes, e hoje muitos profissionais, né? E aí, professora, tudo bem? Bom dia, obrigado por estar aqui conosco. Bom dia, Fabiano. Bom dia aos meninos bonitos aqui desse estúdio, né? Estúdio jovem. É muito generosa, viu? Estúdio jovem, estúdio bonito. E bom dia a todos os ouvintes da Rádio Centro-Oeste. Tudo bem, estou muito bem e agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui hoje. Nós que agradecemos. E a professora Iris, por onde anda? Muitas pessoas, né, se perguntam, nos perguntam onde está a professora Iris. Então, atualmente eu estou morando em Bombinhas, porque eu tenho uma filha que mora lá, né? E eu fui para lá quando ela teve bebê. Eu fui para lá para ficar perto dela, ajudá-la, como ela trabalha o dia todo. E em 2020 eu fui para lá, aliás, em 2021, né? Já vai fazer um bom tempo que eu estou lá. E moro lá hoje, mas frequentemente venho para Pinhalzinho, né? Porque aqui eu tenho a minha família também, meus irmãos, minha mãe. E aqui tenho também os meus amigos, né? Como é que eu vou dizer? O foco das minhas amizades, as minhas grandes amigas e meus grandes amigos estão aqui, né? Que bom. E como é que está a mãe? Quantos a mãe anos está ela bem. tem? A mãe tem 97 anos. 97 anos. Ela está bem, de saúde ela está muito bem, sim. Mas ela ainda agora, claro, em virtude da idade, né? Ela está mais fraquinha, né? As pernas já não têm mais tanta força, mas ela está bem. De saúde ela está bem. A professora Iris é filha do seu Selvino... Selvino e Eda. Isso. Nossa, o seu Selvino faleceu já há alguns anos, né? O meu pai faleceu em 2008. 2008? Meu Deus. Bom, professora Iris, você nasceu em Pinhalzinho? Não, eu nasci na Várzea, que era na época município de Erechim. Hoje é Severino de Almeida. E eu vim para Pinhalzinho com 9 anos. Então eu vou completar 70 anos agora, em fevereiro. Então eu já tenho 61 de Pinhalzinho, né? Olha 61 só. Anos que eu estou aqui. Quando eu cheguei aqui, nós viemos para cá em 62, né? Em 1962. E naquele ano comemoramos o aniversário de Pinhalzinho. Eu me lembro assim, a gente chegou no início de dezembro. E no dia 30 de dezembro, né, houve uma comemoração, né, primeiro aniversário. Então, foi uma festa muito bonita, né? Depois a gente fez algumas festas de final de ano, sempre comemorando o aniversário, né? E o que foi feito aquela vez lá, professora Iris? Nós fizemos no Grêmio, a gente fez missa, me lembro assim, a gente fez desfile. O que tinha muito presente na época eram os desfiles. As pessoas iam para a rua, aí havia as bandas, as fanfarras, né? E como já existia Marculino, né? A escola Marculino, é claro, era tudo mais o ensino fundamental 1, né? E o ensino fundamental 2 na Marculino veio bem mais tarde, veio em 1966, né? Que entrou aquele antigo ginásio, porque antes era só o primário. Olha só. E em 66, eu me lembro que eu fui estudar em Saudades, fazer o 5º ano lá em Saudades, e aí entrou o ginásio em Pinhalzinho, e daí no ano seguinte eu vim para cá, em 67 daí. Olha só. Mas a gente fazia desfile, cantava, tocava as bandas, aqui tinha músico, tinha pessoas que tocavam violão, gaita, sabe, bateria já na época tinha, né? Certo. E a gente fazia no Grêmio, então festa, missa. Eu me lembro que naquele primeiro ano que a gente fez as festividades, a gente fizemos 3 dias, todas as manhãs uma missa no Grêmio, né? Uma missa, e depois da missa fazia uma palestra, ou o padre, o prefeito, alguém, né? Sempre fazia alguma coisa, e se não era, que nem hoje, né? Mas havia as comemorações mesmo. Professora, uma pergunta. Como é que foi a tua infância? Você ainda tem as amigas de infância contigo? Meu Deus, eu tenho as amigas aqui.
eu trouxe lá da Várzea, quando nós viemos para cá, veio comigo uma amiga minha também, a Zélia Fiorini. Certo. Né? E a gente veio junto. E algumas ficaram lá, depois mais tarde vieram morar aqui, né? Algumas outras amigas. Mas eu fiz amigas aqui, né? E essas amigas que eu fiz nesta época e mais as que vieram depois, eu estou ainda amiga delas, né? Sou amiga delas e tenho elas no meu coração até hoje. Que legal. E a professora sempre foi uma pessoa que se relacionou bem. Ainda hoje se relaciona bem. Eu sempre procurei, assim, como é que eu vou te dizer? Sempre procurei me relacionar bem com as pessoas, né? Com todos. E sempre gostei de me comunicar, né? Eu gosto muito, eu não sei como é que eu não fui uma radialista no passado, não sei se lá na outra vida, de repente, eu não fui também, né? Mas, assim, eu sempre gostei de ler muito, né? Tu sabes disso, né? Ler e escrever. Eu gosto muito de escrever. E escrever bem. E escrever bem, e eu escrevo muito, mas eu escrevo para mim, assim, eu não escrevo para os outros, né? Eu deveria ter escrito para os outros, né? Mas não tive, assim, essa, vamos dizer, coragem. Eu tenho muita coisa escrita, muita coisa, principalmente sobre educação. Se eu fosse compilar tudo que eu escrevi até hoje, os textos que eu produzi sobre educação, eu teria um livro. Temos que publicar isso. Pois é, estão todos no meu drive. Não sei se um dia, de repente... Eu acho que nós temos que publicar isso. Daqui a pouco me encorajo, pelo menos alguns pensamentos. Alguns pensamentos, pode ser. Professora, e como a Iris se tornou a professora Iris? Como é que foi essa escolha para ti? Eu fiz o antigo normal, né? Falava em São Carlos. Primeiro que eu fiz o ginásio normal, que na época havia aqui o ginásio normal. Então, eu me formei aqui em 1969 no ginásio normal. E já no ginásio... Em que escola? Na Marcolino. Na Marcolino? Sim. Então, já havia no ginásio, havia didática e psicologia, coisa que não tem hoje. Aí eu gostei. E daí eu fui para São Carlos e fiz o normal, que eles chamavam normal, que hoje a gente chama de magistério, né? E lá eu comecei a gostar. Só que eu tive uma frustração muito grande, assim, quando eu terminei o normal e que eu fui fazer o meu estágio, a minha professora, que foi supervisora do meu estágio, me disse que não vai dar certo, você não vai ser uma boa professora. Poxa, que animador isso! Exatamente, ela me derrotou. E eu me lembro, assim, que eu chorei muito. Mas aí eu disse, não, eu vou ser uma boa professora. E eu vou mostrar para ela que eu serei uma boa professora. E eu comecei a estudar e ler. Eu nunca deixei de ler, nunca deixei de estudar, nunca deixei de fazer formação, me aperfeiçoar, me atualizar. E eu penso, e pelo que eu conheço, assim, das coisas que eu vivo, eu penso que eu fui uma boa professora. Não tenha dúvida. Sabe? Olha só, a Odete Treto está dizendo que era uma boa e querida professora, né? Que admira demais. A Ilse Guedes também, saudades, né? Abraços. Sim. O Cleberson Gato, né? Querida professora Iris, né? A Liamara Meneghetti, também professora Iris, que bom te ver e ouvir, está muito bem. Também aqui com a gente, a Ivoni Strapasson, né? A amiga de mais de 60 anos. 60 anos, a Ivoni, sim. A Ivoni, a Melânia. Aqui tem, eu nem vou citar para não ofender ninguém, porque é bastante gente. Eu tenho elas todas no meu coração. Bom, professora, nesse dia, como é que foi dar a primeira aula, entrar pela primeira vez na sala de aula? Tu lembras onde foi? Como foi? Eu lembro muito bem. Eu estudava em São Carlos, nós pegávamos o ônibus de meio-dia, a gente pegava o ônibus aí no posto de Esplanada, e era 12 horas o ônibus passava aqui e ia para São Carlos. O ônibus vinha de Serra Alta, Campo Herê, Serra Alta, não sei onde passava. Ônibus de linha. Ônibus de linha, da Reunidas. E parava no posto de Esplanada. E a gente ia para São Carlos. E eu me lembro que abriu uma vaga na Marcolino para substituta. Na época, uma professora da Marcolino entrou em licença e abriu uma vaga para substituição dessa professora. Se eu não me engano, foi a professora Luzia. Eu não tenho certeza, mas eu acho que era a professora Luzia que entrou em licença e eu fui substituí-la.
E comecei minha aula assim, entrei na sala de aula e tive que fazer. Mas o bom era porque a gente planejava muito antes, sabe? A gente se preparava. se preparava, e nós tínhamos a diretora na época, era a professora Terezinha Belina de Souza. Ela era na época ainda religiosa. E eu entrei na sala de aula e sabes que eu tinha um aluno que, não sei se ele mora em Pinhalzinho ainda hoje, mas eu me lembro dele assim sempre, e que ele era um aluno assim que dava muito trabalho para essa professora. E eu me lembro que alguém disse assim: nossa, mas a Iris sem experiência vai pegar essa turma aí que tem esse menino, né, que dá tanto trabalho, né? E deu certo e tal. E tu sabes que há numa eleição que teve, não a última, na outra, eu vim para Pinhalzinho, eu estava em Pinhalzinho, aliás, e fui votar lá na Marcolino, e eu encontrei esse menino. E ele me viu e ele disse: nossa, professora, que saudade de você, que você me acalmava. Ele disse para mim assim: você conseguia fazer com que eu ficasse na sala de aula prestando atenção. Então ele disse que até hoje ele lembra de mim. Não vou dizer o nome dele aqui para não expor, mas assim, foi bem assim. E ali eu comecei, e daí eu estudava, pedia para as professoras, eu nunca tive vergonha de perguntar as coisas e pedir ajuda, né? Porque isso é uma questão que você precisa dos outros, você não consegue fazer a vida sozinho. E eu perguntava para as meninas, as professoras que tinham mais experiência que eu. Então, aquelas professoras que já trabalhavam na Marcolino foram as minhas professoras também, porque elas me ajudavam. E eu dizia: meu Deus, o que eu faço aqui? O que eu faço lá? Como é que eu vou trabalhar isso? Como que eu vou trabalhar aquilo? Eu me lembro que daí, então, os conteúdos, na época, a gente aprendia no normal. A gente aprendia todos os conteúdos que a gente tinha que transformar lá dentro da sala de aula. Mas tinha coisas que a gente não sabia. Então, tu precisava ler, tu tinha que estudar muito, né? Então, livros e livros e livros. Professora Iris, bom, aí o tempo passa. O tempo passa. E aí teve filhos também. Isso, aí em 1979 eu casei, aí eu tive a Patrícia, que hoje vive na Espanha, a Letícia, que hoje mora em Bombinhas, e o Alexandre, que hoje mora em Florianópolis. Tive os 3 filhos, né? Foi assim, meio em 10 anos eu tive os 3 filhos. E depois eu me separei também, depois em 1900 e... nem me lembro mais quando me separei. Eu não sei quando lá me separei, né? E fiquei eu cuidei dos meus filhos, então, sozinha, né? E sempre trabalhava sempre 60 horas por semana. Trabalhava de manhã, de tarde e de noite. Professora, e como é que foi para te entrar na política? Você foi vereadora? Eu fui vereadora. Eu entrei na política porque, assim, quando eles criaram os primeiros partidos políticos aqui em Pinhalzinho, na época havia Arena e MDB. E MDB e Arena. E quando criaram a Arena em Pinhalzinho, eu fui secretária do diretório na época, sabe? E teve um tempo lá que eu fui secretária, eu secretariava as reuniões do partido. E foi indo, eu sempre gostava, sabe? Sempre gostei de ficar ali, assistir, ver, ouvir. E eu fui me envolvendo. Até que um dia alguém disse: vamos ver se você vai de candidata. Meu Deus, o que é isso? Vai de candidata, né? Isso. Ai, tá louco. Mas aí fomos conversando com as lideranças da época, e eu entrei e me dispus. Que ano foi isso, professora Iris? Isso foi em 1998. Que foi a eleição de 98 que eu me elegi vereadora. Tu fostes a segunda mulher em Pinhalzinho a ser vereadora. Não, Primeira eu acho que eu fui a terceira. Eu acho que eu fui, a Belina, a Anair Simon. Verdade. E eu. Isso. E não sei se não foi a Aida antes que eu a Aida depois. Acho que foi na mesma legislatura. Não foi na mesma. Não foi na mesma. Eu não lembro se a Aida foi uma antes que eu, uma depois. Mas para nós vermos a participação das mulheres na política. Foi bem no comecinho ali, as participações eram ainda muito restritas, né? As mulheres. Tu sempre foste independente, né, Iris? Sim. Tu gosta? Sempre. Eu sempre fui independente em tudo, sabe? Eu não gosto de depender de ninguém. E tanto que eu acho que eu era tão independente que
que acabou acontecendo a separação também por causa dessa independência. Mas em compensação nunca te faltou uma coisa, que eu nunca te vi aborrecida, ou quando os problemas te afligiram, pelo menos nas nossas relações que a gente teve aí de educação, sim, tu sempre fostes muito proativa e encontrou uma solução para as coisas. Na verdade isso vem de casa, né, também, né, o meu pai, a minha mãe, eles sempre foram pessoas também assim, que nunca se deixaram abalar assim pelas coisas, né, e eu também sempre fui assim otimista, eu ensinava isso para os meus alunos. Eu tenho alunos meus, assim, ex-alunos meus que até hoje me encontram e dizem, eu me lembro quando você dizia isso, você dizia aquilo, né? E eu sempre fui otimista, assim. Eu tive meus altos e baixos, né? Eu tive momentos muito críticos e muito tristes da minha vida. Chorei muitas noites sozinha, sabe? Tive muita dificuldade financeira, dificuldade de administração da minha casa, dificuldade na criação dos meus filhos. Mas quando eu levantava de manhã cedo, eu não queria largar a bomba, né? Que falamos antes aqui, né? Eu levantava e dizia, não, eu tenho que ir. Eu preciso ir e tem alguém esperando por mim. E eu ia embora. Professora. Sim. Dificuldades aí no início de carreira, de professores dizendo que não ia ser professora boa. Sim. Filhos, política, várias coisas. Você teve medo? Eu não vou dar certo. Não. Nunca, até hoje. Eu nunca tive medo de fazer alguma coisa. Eu tenho medo de não acertar. Todo mundo tem, acho, medo de não acertar, mas eu sempre vou. E eu sempre me reforço em Deus, na minha fé, né, de que as coisas dão certo. E até agora, se eu tivesse que viver tudo de novo, eu viveria tudo de novo. Sabe, assim, eu não tenho nada para me arrepender, não me arrependo de nada que eu fiz e também não me arrependo do que eu deixei de fazer. Mas eu deixei de fazer muitas coisas não por medo. Por exemplo, o quê? Eu deixei, por exemplo, de ir, uma vez me ofereceram uma pós-graduação na Universidade Federal de Minas Gerais, uma pós-graduação gratuita. E a possibilidade de, depois da pós-graduação, fazer um mestrado. Como eu não tinha o conhecimento suficiente de como que isso funcionava, né? E eu, na época, estava namorando, sabe? Era ainda meio imatura, eu não fui. E 2 amigos meus que foram, né? Foram lá e deu certo. E eu podia ter dado certo, né? Outra coisa, assim, não que eu me arrependo, mas eu podia ter feito, por exemplo, um mestrado muito antes, né? Eu fiz mestrado mais tarde, depois de aposentada, eu fiz um mestrado. Eu poderia ter feito um mestrado antes, mas também por força das circunstâncias e também, eu sempre acho que é porque o mundo, você vive e o teu mundo, ele é aquilo que tu vive no teu dia a dia. Então, consequentemente, os teus pensamentos também são isso. Da hora. Então, eu penso que não percebi necessidade de fazer o mestrado antes, sabe? Eu fui perceber essa necessidade depois. E eu fiz mesmo assim, mesmo aposentada. Aí teve gente, não, como você faz aposentada, vai fazer mestrado, daí tu não vai acrescer nada no teu salário. Mas não era isso que eu queria fazer um mestrado para eu ter conhecimento, para eu conhecer as coisas, para eu ler mais. Isso aqui se te abriu um caminho, né, Iris? Me abriu muitas portas, o mestrado me abriu muitas portas. Porque serve chamada em muitas e muitas ocasiões para ajudar os professores. Sim, a partir daí eu fiz um mestrado com, assim, a especialidade do mestrado era a formação de professores. A partir daí eu fui chamada, trabalhei em 12 municípios diferentes já, fazendo assessoria com os professores, sabe? Então isso me abriu muitas portas. E também eu estudei muito, né? E hoje eu tenho muitos amigos também nesses municípios e muitos professores que dizem, né, assim, que aprenderam muito comigo, assim como eu aprendi muito com eles. E a vida também te ensina, e tudo isso é aprendizado, né? E professora, sim, pode falar. Nessa questão de
estudo, família, você conseguiu realizar, por exemplo, todos os seus sonhos, os seus objetivos, as metas que você traçou? Olha, eu nunca fui assim muito de sonhar muito assim. Eu pensava, eu vou fazer tal coisa, e eu ia e fazia. Mas assim, dizer, até hoje, se você perguntar para mim, qual é o teu sonho? Eu não tenho sonhos. Eu penso de um dia fazer tal coisa, sabe? Assim, ó. Mas aí, se eu não puder fazer, também não tem problema. E eu tenho, assim, metas. Por exemplo, eu quero viajar para tal lugar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me programar para ir fazer aquela viagem. Eu quero conhecer ou visitar tal país, ou tal pessoa, tal família, né? Mas assim, vamos dizer assim, de sonhar em ter grandes coisas, não, mas tá bom, para mim tá muito bom, tá muito tranquilo, muito pacífico assim. Quando a senhora olha para Iris de 60 anos atrás, quando veio para Pinhalzinho, o que a senhora sente? Olha, eu sinto, não é saudade, não, eu não tenho saudade do passado, né? Porque no passado você viveu aquilo naquele momento, hoje você tem o teu momento, né? Mas eu sinto que alguns valores que nós tínhamos e que nós recebíamos do pai e da mãe em casa, que hoje se perderam. Isso eu sinto, sabe? Inclusive valores dentro da própria escola. Eu antes falava, hoje em dia, assim, ó, tem muita tecnologia, muita coisa assim, sabe? Para facilitar a vida, tanto do professor quanto do aluno. Mas eu ainda penso assim, um professor, bom professor, uma boa professora, né? Se faz com livros, com conhecimento e, sobretudo, com vontade de fazer, sabe? Vontade de fazer acontecer. Eu ainda penso assim que para eu fazer uma escola de qualidade, eu tenho que ter um bom professor, um lápis, uns papéis para escrever, um quadro para o professor escrever, livros para o professor e para os alunos, e deu, sabe? E aí você faz uma boa escola, uma escola de qualidade. E isso não depende do governo, não depende da lei, não depende de prefeito, não depende de secretário, não depende de nada, depende de você querer fazer. Professora, e aí que eu quero aproveitar a tua presença aqui, porque o tema educação é um tema muito sensível. E a escola hoje, ela, em certos momentos ela é muito livre, mas em certos momentos ela é muito emparedada. É meio uma dualidade, uma dicotomia, para usar uma palavra bonita, que a gente está vivendo. Mas vamos falar de educação hoje. O que a professora vê na educação hoje, com a tua experiência? Porque a professora teve toda uma trajetória dentro da educação, mas nunca se desligou da educação. A professora nunca esteve aposentada da educação. Não. Isso as pessoas que lhe conhecem sabem bem. E aí vou deixar a bola para ti, professora Iris. O que está faltando para a educação hoje? Olha, Fabiano, eu vou te dizer uma coisa. Eu penso que o que falta é um pouquinho mais de preparo para muitos profissionais. E este preparo, ele precisa partir das universidades ou das entidades formadoras. E o que está acontecendo hoje, se você for para uma escola e pegar, assim, fazer vamos dizer, uma pesquisa dentro da escola, você vai ver que tem muitos profissionais que têm muita deficiência na sua formação. E tu sabes que todo mundo hoje acha que entende a educação. Então vem empresa de tudo que é lado, eu vou fazer formação de professores. Aí é um banco que faz formação de professores. É uma empresa de marketing que faz formação de professores. Todo mundo se acha no direito de entender de educação. Baita verdade. E as pessoas não entendem de educação. Quem é que entende de educação? Quem está dentro e faz educação. Eu pergunto para ti, o que um banco que lida a vida inteira com dinheiro e
não sei o que, entende de educação. E tem bancos fazendo formação de professores. Entende? Então, assim, isso eu acho o fim da picada. Mas tem. E aí todo mundo se acha no direito de entender de educação. E aí eu cito um cara, um americano que diz assim, tu vai para um jantar, e se você fala que você é da educação, alguém diz, mas você é da educação? Mas educação é isso, educação é aquilo. Todo mundo e começa a dizer que entende de educação. Só que, na verdade, fazer educação é diferente, né? Então, eu penso que é muita gente que não entende de educação botando o bedelho dentro da escola. Tá pior que futebol. E aí vira assim daqui a pouco, e assim a escola, se ela não tiver uma gestão firme, uma gestão que tenha propósito, ela permite a entrada de qualquer um na escola, e isso não é bom. E aí eu vou dar uma deixa para a senhora para falar sobre o professor. O professor. E aí, como é que a senhora vê o professor? O professor. Eu sempre falei isso e falo isso nas minhas formações, e trabalhei em muitos municípios aqui perto e sempre disse isso, continuo dizendo. O professor tem que querer fazer, tem que querer acontecer, tem que querer transformar. E para ele fazer isso, ele precisa acreditar que o seu aluno pode ser alguém na vida. Esse alguém na vida é uma coisa meio estranha, mas alguém na vida virou... Alguém que faça a diferença. Que faça a diferença, porque ser alguém na vida, a gente é alguém na vida, sempre é. Mas eu quero dizer assim, no sentido de que essa pessoa vai ser feliz. Então, se eu acredito que o meu aluno tem possibilidade de aprender, de realizar, de fazer, de criar, se eu acredito isso, eu transformo, eu faço, e o meu aluno será feliz. Professora, por que professora, a gente sente uma certa angústia nos professores hoje. Muita gente, com a profissão de educador, se sente frustrado, se sente até em bastante momentos infelizes. Por quê? Qual que é a tua opinião, professora? Olha... Eu estou aqui lhe emparedando, né? Eu não tenho medo de falar. Eu não sei, mas o professor que gosta e tem conhecimento daquilo que ele está fazendo, ele não é infeliz. Não pode ser infeliz. Como é que uma pessoa que gosta daquilo que faz vai ser infeliz? Não tem. É infeliz quem não gosta. E quem não gosta não devia nem estar na escola. Tem gente na escola azeda, mal-humorada, estão sempre reclamando, cara feia, maltrata aluno. Vai olhar no fundo essa pessoa não gosta de estar lá, ela está lá porque de repente lá apareceu uma oportunidade para ela. Agora, pega um professor que gosta, que ama a educação, que entende de educação, que tem conhecimento de educação, e vai falar com ele para te ver se ele é infeliz. Não, ele está realizado, ele está bem, ele está sempre bem-humorado, ele trata bem os alunos, trata bem os pais, faz uma boa escola, faz uma boa educação, ensina bem. Esse professor é feliz e ele vai lá e faz bem feito. Agora, se tu fizer uma pesquisa dentro das escolas, tu vai encontrar dois tipos de professores. Aqueles que são, professores felizes e os infelizes. Como se tem isso em quase todas as profissões. Então, para mim, é muito simples. Gosta, faz bem feito, acredita e produz. Ou cai fora. Sabe? É bem cai simples. Fora. Meu Deus, é simples. Ou faz bem feito ou cai fora. Tem tanta oportunidade para fazer outras coisas, né? Mas aí vai depender também da consciência de cada um, de dizer assim, eu não sei fazer, então eu vou cair fora. Ou vou melhorar. É isso, eu ia chegar lá. Então, porque eu vejo assim, tem muita formação, mas você tem que... A autoformação, sabe? Tem muito professor dando curso por aí, mas o professor ele pode trabalhar a sua autoformação.
Verdade. Tranquilamente. Justamente professor que forma todas as outras profissões e muitas vezes não é tão valorizado assim, Iris. Como é que você vê isso? A questão da valorização, eu vejo que nós, professores, deixamos isso acontecer. Sim. Porque quando nós começamos a reclamar muito, que nós, já há muitos anos isso, né, de agora, quando nós, eu digo nós, todos os professores, e eu me incluo, quando nós começamos a reclamar muito, porque não nos valorizam, porque a sociedade não valoriza o professor, eu não vou comprar isso porque eu não tenho dinheiro, eu não vou em tal lugar porque o professor ganha pouco, eu não vou fazer isso porque eu ganho muito pouco, eu não sei o que, não sei, sabe, nós começamos a reclamar muito, e aí nós fomos nos diminuindo, sabe? E aí, que consequentemente, a sociedade também acabou. Porque se você pensar como era uma vez e como é hoje, a valorização do professor dentro de uma comunidade, eu vejo que hoje está se resgatando um pouco disso. Mas houve uma época aí, há uns 10, 15 anos atrás, e vamos dizer uns 5 anos atrás, que estava feia a coisa, né? Então, eu acho que hoje, assim, há um resgate dessa valorização por força também de que a família começou a perceber o quanto é importante a escola, né? Professora, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Não deveria, então, fazer duas uma só? Deveria ter mais professores na política? E você sofreu muito por ser mulher quando foi vereadora aqui em Pinhalzinho? Eu não sofri, mas eu não gostei. Eu não sofri nada, mas eu não gostei de ser vereadora. Nem de ser política, não só de ser vereadora. Eu não gostei. Porque eu percebi umas coisas assim que não vem ao caso falar aqui, né? Que não é o momento. Mas eu percebi algumas coisas assim que não fechavam comigo. Não fechava com as coisas que eu pensava. Então, todo mundo sabe disso, o Pinhalzinho inteiro sabe que eu fui vereadora há 4 anos. Eu procurei trabalhar nesses 4 anos, atender as pessoas, eu procurei fazer o meu serviço muito bem feito. Mas eu não gostei dessa experiência, portanto, eu não a repeti. Certo? E hoje também não repetiria. Sabe? A política, para mim, eu estou dando um basta nessas questões, sabe? E também não quero me envolver. Estou inscrita num partido, quero que esse partido cresça, que esse partido evolua, sabe? Mas eu não quero mais me envolver com cargos políticos, não mais. Bom, professora, são 8h40. Aqui nós podíamos ir longe. Agora eu falo de sonhos. A professora Iris ainda tem sonhos. O que a professora Iris quer fazer? O que ela está fazendo hoje? Como é que está? Então, eu estou, assim, os meus sonhos. Eu tenho vontade, né? E primeiro eu quero cuidar dos meus netos. Eu tenho 3 netos meninos, 3 meninos, filhos da Patrícia e da Letícia. E eu quero poder vê-los crescer, ficar perto deles o máximo que eu puder ficar, certo? E quero, o quanto eu puder, viajar para a Espanha, onde mora a Patrícia, ir lá ajudar ela a cuidar as crianças, ficar perto deles, passear com eles, cantar, conversar, contar. E também com o Miguel ali de Bombinhas, né, que mora aqui em Bombinhas, que também hoje é um menino que eu cuido dele, levo ele para a escola, busco ele na escola, ele fica lá comigo e ele cresceu mais perto assim de mim, porque eu estava mais próximo ali da minha filha, né? Eu fui para a Espanha agora há poucos dias, eu voltei faz um mês. Fiquei lá 90 dias. Tu gostas? Eu gosto, lá é muito bom. Mas como eu só posso ficar 90 dias lá, né? A lei lá permite só os 90 dias, já fui agora em 6 anos, eu já fui 4 vezes para lá. E é muito bom ir lá. E os meus netos estão crescendo, tem um com 10 anos, o Pepe, e o Carlos com 5 anos. E lá eu vou e é muito bom de ficar lá. A vida lá é muito diferente, é uma vida assim muito boa. Qual região lá, eles? É bem no sul da Espanha, em Cartagena. É na República lá de Múrcia. É na região de Múrcia. Múrcia é a capital, né?
Mas é muito bom lá. É bem no Mediterrâneo, sabe? Ali no Porto, porque tu vê, no mapa tu vê, né? É o Porto de Cartagena. Eu ia quase todos os dias no Porto, né? Porque eu ia caminhar, aí eu passava lá, na época dos navios de cruzeiro, lá, essa época que eu passei lá foi a época dos cruzeiros. Então, assim, a cidade muito movimentada, muito, nossa, muito bonito lá. Valeu a pena tudo? Valeu, nossa, valeu muito a pena. Eu viajei, nós fomos para a Itália também, eu conheci muitos lugares. Dentro da Espanha também a gente foi visitar museus, nós visitamos museus com as crianças, a gente foi assim em lugares onde eu nunca imaginei que eu conhecesse, sabe? E bairros diferentes, pessoas diferentes. Na Europa tem muitas... como é que eu vou dizer? Muitas nacionalidades se misturam lá. Ali onde mora a Patrícia, em Cartagena, tem... Nossa, você vê gente de todos os lugares do mundo, sabe? Até brasileiro. Até, bem pouco ali, mas tem bastante brasileiro na Espanha. Então, tu tá andando na rua e lá, como os espanhóis, eles falam muito alto, eles falam bem alto, falam no celular o tempo todo na rua. Tu escutava muita conversa, sabe? Muita fala de outros países, muitas línguas diferentes, mas foi muito bom. Foi muito bom o tempo que eu passei lá. Bom. Professora, tá cheio de mensagem por aqui, homenageando. Vai lá, faz algumas aí. Pessoal aqui, ó, deixa eu ver. Bom dia, essa minha grande amiga que tem uma grande admiração, ótima profissional, adoro você. Quem mandou pra cá foi o Ramires. Deixou um recadinho. Sim. Bom dia, sou o Rodivânio Bolles, satisfação em escutar a professora Inês, para que nós fomos alunos dela, muito mais que professora, sempre querida, orientando e preocupado para que fôssemos alguém na vida. Obrigado, professora Iris, pelo bom ensinamento. Professor, além da educação de livros, de história, geografia, português, matemática, enfim, sim, todas, preocupava com que os alunos fossem ser fora da escola também? Sim, sempre. E eu sempre tive assim uma característica assim que eu até hoje, né? Eu sempre dizia para eles assim que eles tinham que ter algumas qualidades que a gente desenvolvia, que não eram hereditárias, que era, em primeiro lugar, ser honesto. O que é teu, o que é meu, né? Eu não posso me apropriar daquilo que não é meu. Então eu sempre ensinava isso desde pequenininha na escola, desde que eles vinham, porque, sabe, na escola às vezes assim, mesmo de um apontador e um lápis, não pega no que não é teu. Então eu sempre ensinava eles que eles tinham que ser honestos, a ética, né? Eu sempre dizia para os meus alunos, e depois mesmo quando eu fui trabalhando com o ensino médio, porque daí eu saí dos pequenininhos, fui para o ensino médio e mais tarde para a faculdade. Eu sempre disse a ética, a verdade, né? Ser justo, ser ético, a justiça, procurar sempre ser o mais justo possível que você deve ser, né? E sempre eu pedia para os meus alunos e sempre bati na tecla com os meus alunos de falar e escrever corretamente. Tanto que eu nunca me formei em língua portuguesa. Quando eu fiz o meu primeiro vestibular na vida, eu fiz de língua portuguesa na Universidade em Passo Fundo, mas eu não consegui cursar. Mas eu sempre bati em cima da tecla de que você deve, primeiro, você deve escrever. Tudo que você puder escrever, nem que seja frases, receitas, o que você quiser escrever. Tenha o seu caderninho, e escreva tudo que você sentir, mas procure escrever corretamente. E esse escrever corretamente é pontuar corretamente, acentuar corretamente, fazer a frase completa. Essas coisas eu sempre ensinei para eles. E também procurar falar corretamente, né? Para ser bem entendido, né? Para ser compreensível, ser bem entendido quando falasse. E eu sempre disse para eles, sejam livres. Não deixem pessoas virem influenciar a sua cabeça. Construa e cria seus pensamentos, a sua direção, né? E vai a sua intuição, mas sempre baseada no conhecimento. E o que eu mais pedi a vida inteira para os meus alunos, para ler. Ler, ler, ler. Porque quem lê bem, escreve bem e fala bem. Não tenha dúvida. Professora, são muitas mensagens, inclusive pode depois conferir lá no Facebook. E uma última pergunta.
A senhora gostaria de ser lembrada como? Por seus netos e também pela população? Ou é algo que não lhe preocupa? Tipo, ser lembrada pelas pessoas? Ou de que forma que a senhora gostaria de ser lembrada? Olha, eu acho assim, que os meus netos vão lembrar de mim pelas minhas bagunças que eu faço, que de vez em quando eu faço um apronto com eles, assim, eu brinco bastante, assim, mas, sobretudo, por eu ser firme com eles. Eu sou bem firme com eles, apesar de brincar e tudo, eu sou firme com eles, como eu fui com as minhas meninas, com o meu menino, né? E como eu gostaria de ser lembrada como uma pessoa que passou nessa vida e procurou fazer o bem, sabe? Eu procurei sempre fazer o bem. Quando eu pude, eu ajudei. Se eu não pude, eu fui ajudada, porque muitas pessoas me ajudaram. Aqui em Piauzinho eu tenho muitos amigos, muitas amigas, pessoas que me estenderam a mão quando eu tive dificuldades. Assim como também eu tive gente que virou as costas para mim. Mas essas pessoas eu desejo felicidade, né? E vamos para frente. Vamos para frente. Mas eu tive muito mais pessoas que me ajudaram e até hoje me ajudam e me estendem a mão. E são meus amigos, minhas amigas. E são assim... E eu tenho muito carinho das pessoas. E então essas pessoas todas que estão mandando mensagens agora, eu agradeço imensamente. Imensamente. E eu sei que elas estão mandando de coração. E eu agradeço de coração, sabe? Porque eu sei que são mensagens sinceras, né? Eu sei que quem está dizendo aí que gosta de mim é porque gosta mesmo, né? Não é assim dizer, eu gosto dela e na verdade não. Então eu agradeço imensamente todas essas pessoas que estão me ouvindo, que estão longe, mesmo os que estão longe, estão me acompanhando pelo Facebook. Mas eu te digo uma coisa, isso é uma semente. Você planta e você colhe, né? Então, isso até fica como a minha mensagem. Tudo que você faz para os outros, retorna para você. Se você faz o bem, retorna coisa boa. E se você faz o mal, retorna coisa ruim, né? E outra coisa que eu sempre fiz na vida, eu sempre pedi ajuda quando eu precisei, sempre. Da minha família, os meus irmãos, minhas irmãs. Eu sempre, quando eu precisei pedir ajuda, eles me ajudaram, minha mãe, meu pai, meus amigos, sempre. Meus patrões, quando eu tive, né, diretores de escolas, sempre que eu precisei, secretário de educação, quando eu precisei ajuda, eu pedi e eu sempre recebi. E a essas pessoas eu sou eternamente grata. Que bacana. Só agradecer, né, Fabiano? Exatamente. Mas antes, deixa aqui fazer uns registros, viu? Senão o pessoal fica chateado, né? Alguns deles, bom dia aqui para Edi Bote também, parabenizando a professora Iris, o Jean Carlos Andonai também, a Maria de Paula, a Soeri Casper, professora Iris, uma grande amiga e colega, uma ótima professora, a Joverina Fiorini, a Bia, lá da Horus também, a Iris é professora maravilhosa, a Márcia Ridiger, bom dia, parabéns professora Iris, a Margarida Freehoff, ótima entrevista, parabéns para essa professora, a Senira Krieger, bom dia, uma excelente semana, a dona Benigna Kunrad, bom dia Iris, uma amiga de infância, pessoa maravilhosa, a Zélia Balestrini, professora Iris, sempre admirei você, procurei seguir o teu exemplo. O João Pedro, bom dia, pessoa maravilhosa, um abraço. A Marta Batiste, pessoa maravilhosa. Também o Antônio Galina, vereador Galina, uma pessoa maravilhosa, íntegra e que ensina muito para quem se dispõe a ouvi-la. Com certeza faz sua parte na educação. Uma grande entrevista. Silvia Bolserim também, uma mulher que sabe se superar. Parabéns. Parabéns, viu, professora Iris? Olha. Obrigada a todas essas pessoas que estão escrevendo isso. Para mim, isso é muito gratificante e eu me sinto honrada, mas eu me sinto grata. E agradeço muito a amizade de todas essas pessoas. Que você pode perceber, eu não tenho inimigos. Isso é ótimo. Tem algumas pessoas que podem não gostar muito de mim, né? Mas assim, eu não tenho inimigos. Então, eu agradeço imensamente por essa vida, por estar aqui. Eu amo Pinhalzinho, nem que eu ficar morando a vida inteira em Bombinhas, mas eu retornarei sempre a Pinhalzinho, porque aqui está o meu coração, sabe? E então, eu agradeço imensamente a oportunidade que a rádio me ofereceu, a oportunidade, o Fabiano me convidou, né, esses dias,
E agradeço imensamente a todas essas mensagens, que mesmo não dando o nome de todo mundo, que a gente não consegue, né, porque o tempo passa e a gente tem um horário a cumprir, mas agradeço imensamente. Muito obrigada e um bom dia a todos. Está encerrando? Tá. Então tá. Então um bom dia a todos, a vocês muito obrigada, um bom trabalho e tudo de bom para vocês.